Vitimismo versus protagonismo. Nessa aula você vai aprender a abordar esses dois conceitos que são muito discutidos atualmente. E também você vai poder reconhecer qual estado você se encontra no seu dia a dia. Bom, começando pelo vitimismo, que é o mais comum e que abrange a maioria das pessoas. O estado de vitimismo é aquele o qual as pessoas se sentem sempre em uma posição desfavorável diante os outros e também as situações do dia a dia. O vitimismo, ele causa diversos problemas no seu dia a dia, como impossibilidade de concluir objetivos que é traçado, falta de autorresponsabilidade. Ou seja, a pessoa vitimista, ela espera que os outros façam por ela, os outros realizem os objetivos que ela mesmo coloca em sua vida. A pessoa vitimista é aquela pessoa que é mais ou menos assim. Você provavelmente já teve contato com alguma delas no seu dia a dia. Aquela pessoa que reclama que o relacionamento está ruim, reclama que o marido ou a esposa não faz aquilo que ele pede, ela pede, e reclama também que já faz algum tempo que essa pessoa que está do lado não muda, continua sendo a mesma pessoa. Só que entenda um ponto muito importante dessa situação. A pessoa vitimista, ela não entende que ela sempre vai ter uma parcela de culpa nas situações da vida. Isso não quer dizer que toda a vez que acontecer alguma situação na sua vida, você vai ser inteiramente responsável. Entenda que existem coisas as quais a gente não controla. E isso a gente vai explicar mais detalhadamente em uma outra aula. Mas essas coisas que a gente não controla são coisas que realmente não partem da gente. E a gente deve deixá-las de lado. Nós devemos focar somente no que a gente controla no nosso dia a dia. Então entenda, o relacionamento é uma espécie de situação que a gente não controla, mas a gente influencia. Então entenda que uma pessoa, quando quer que a outra que está do seu lado mude, ela precisa deixar muito claro aquela lista mental que muitas das vezes a gente acaba fazendo. Ah, porque eu quero que a pessoa faça isso por mim, quero que ela faça aquilo, quero que essa pessoa seja mais atenciosa comigo, seja mais realista comigo, mais franca comigo. Só que acontece que a gente vai falando essas coisas mentalmente e não deixa claro para a outra pessoa. Então aquela pessoa que só reclama do parceiro, parceira que está do lado, essa pessoa é uma pessoa vitimista. Por quê? Porque ao invés de falar todas as coisas para o seu parceiro, fica reclamando, fica tendo essas discussões mentais consigo mesma, em vez de falar com o parceiro, em vez de abordar uma conversa profunda. Vem cá, o que está acontecendo com a gente que no início a gente não era assim, a gente não discutia tanto, por exemplo, e hoje a gente discute muito? Por que a gente tem se afastado tanto? Aquela pessoa vitimista, ela não fala esse tipo de coisa, essa abordagem com o parceiro, a parceira que está do lado. A pessoa fica triste, fica decepcionada. Muitas das vezes a pessoa entra em uma espécie de depressão dentro do próprio relacionamento. Então, a pessoa vitimista, ela não está trazendo a responsabilidade para si. Essa pessoa, ela queria que as coisas mudassem, mas ela não muda. Ela mesma não muda e não faz nada para mudar. Seja no trabalho, seja no relacionamento, não seja uma pessoa vitimista, assim como eu citei no exemplo para você. Sempre traga a responsabilidade para si, fazendo a seguinte pergunta: eu tenho como fazer algo para 1. Mudar essa situação, 2. Influenciar essa situação a qual eu me encontro? Se pergunte se você pode fazer isso. E haja. Se você pode fazer algo, você deve fazer. Se você precisa falar com seu parceiro ou parceira que está do seu lado, você precisa tomar essa atitude ao invés de ficar reclamando, porque as coisas não vão mudar. Ou se você pode influenciar também a situação, direto ou indiretamente,
você deve agir de algum modo para tentar influenciar aquela situação a se tornar mais favorável para você. E terceiro, uma espécie bem importante de coisas que as pessoas não entendem. Tudo bem se você não se encontra em um estado em que você consegue mudar ou influenciar a situação. Você pode fazer o seguinte: simplesmente abandonar a situação, o problema. Por quê? Nem sempre nós vamos ter respostas e soluções para tudo. Então, digamos que você realmente é uma pessoa que conversa muito dentro do relacionamento, tenta chamar a responsabilidade para si, para o seu parceiro. Olha, vamos conversar, vamos melhorar, vamos definir nossos objetivos juntos. Mas se essa pessoa não está contribuindo para o relacionamento, se ela já não está nem aí, você viu que ela perdeu o brilho nos olhos para mudar, para construir uma família, um futuro juntos, você deve abandonar. E é aí aonde a gente entra no protagonismo. Protagonista é a pessoa que age e age firmemente. Ela não espera que a situação mude por si só. Ela age, ela tenta mudar a situação ou tenta influenciar a situação. Se ela não consegue de nenhuma dessas duas maneiras, ela entra com ação. Ou seja, ela vai lá e resolve o problema. Digamos o relacionamento, que é o que a gente está usando como exemplo aqui nesse caso. A pessoa deve terminar o relacionamento, porque se ela já tentou conversar, se ela já tentou traçar objetivos com a pessoa, fizeram um combinado, a outra pessoa não cumpriu com o combinado, essa pessoa ela simplesmente deve abandonar o relacionamento. Olha, isso não serve mais para mim, eu estou cansado de tentar, já conversei, a gente já traçou planos, eu fiz minha parte, você não fez sua parte e agora está acabado. E a partir daí ela vive a sua vida sozinha até encontrar uma pessoa na jornada que também busque por ser protagonista. Protagonista, aquela pessoa que chama a responsabilidade para si. O que eu posso fazer sem vitimismo, sem reclamações? Se você não pode fazer nada e nem influenciar, você simplesmente toma coragem. E aí é um ponto muito importante, porque a maioria das pessoas não tem coragem para agir. Muitas pessoas ficam aprisionadas dentro de um relacionamento por medo de ficar sozinhas, por ter sua autoestima, a sua autoconfiança muito abaixo e também não se vê longe de alguma pessoa. Essa pessoa certamente é uma pessoa vitimista. Então, não seja essa pessoa. Seja protagonista na sua vida. Chame a responsabilidade para si. O que eu posso mudar? Se você quer mudar, por exemplo, o seu corpo, como eu faço para mudar? E aqui mais uma dica muito importante para vocês. O como, ele age fortemente sobre tudo. Sempre quando você quiser algo em sua vida, você deve pensar como. Como é a palavra dos protagonistas. Como eu posso para ter um corpo melhor? Como eu faço para ter um relacionamento melhor? Como eu faço para triplicar a minha renda mensal? Como eu faço para ser fluente em 2, 3 línguas? Como é a palavra dos protagonistas? Anota isso que é muito importante. Então, conseguiu entender bem a diferença entre vitimismo e protagonismo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e principalmente espero que agora você tenha tomado a decisão de ser sempre protagonista em sua vida. Bora para a próxima aula que eu te vejo lá.